Na nossa última exposição, nós mostramos a ruptura que há entre o rito de missa que é celebrado hoje na maioria das paróquias com a doutrina católica relativa à consagração, da parte da consagração. Nós vimos a ruptura na parte do ofertório, vamos ver depois a parte da comunhão, mas nós tratamos a última vez sobre a parte da consagração, que é a parte central, propriamente a Santa Missa. E nós mostramos como há uma ruptura real entre a doutrina católica e o rito atual. O rito, que deve ser uma exposição autêntica da doutrina católica, porque a lei da igreja, a lei da oração da igreja deve seguir a lei da fé, o rito atual não faz isso. Na verdade, o rito atual expõe uma doutrina protestante. Quer dizer que a missa ela é um memorial, que a missa ela é um banquete comemorativo. O sacrifício ali é toleravelmente eucarístico, mas há uma ausência praticamente absoluta, se não absoluta, da exposição da doutrina do sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo renovado no altar. Portanto, nós vamos mostrar agora as partes da consagração da missa de sempre e do novo rito. Nós vamos mostrar antes o novo rito de missa e nós vamos comentar. Vamos lá. De la mesa y dándote gracias lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Como nós podemos então ver, há uma ruptura da doutrina católica do sacrifício da missa. No rito atual, há, na verdade, uma narratio institutionis, como eles mesmos definem na instrução geral do missal romano feito por Paulo VI. Nós, então, vamos de uma transição da renovação do sacrifício para uma ação de graças comemorativa. Então, é a transição da renovação do sacrifício para um banquete comemorativo. Nós vamos ter uma narração do que aconteceu na ceia, um memorial. O foco não será a consagração, o foco não será a renovação do sacrifício da cruz, manifestado pela separação das duas espécies, que significam a morte da vítima. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é uma narração do que se passou na ceia, um memorial, exatamente o que Lutero queria que fosse a missa. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Como nós podemos ver, há uma narração da instituição, na qual acontecem as fórmulas consagratórias, na qual acontece, então, a consagração do corpo e do sangue de Nosso Senhor. Porém, fica claro que a consagração das duas espécies é colocada em segundo plano, ela acontece quase acidental, ela passa de raspão, ela não tem o centro nela. O Concílio de Trento chama de detestável a proposição de Lutero com relação à missa, a detestável ceia dos protestantes, assim que ele fala. E nós, infelizmente, podemos constatar que há um triunfo das ideias de Lutero no novo rito. Nós podemos ver que há um acréscimo de palavras na consagração. Antes, as palavras da consagração se resumiam em isto é o meu corpo, e as palavras da consagração do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor. Agora há um acréscimo de tomai e comei, tomai e bebei, mostrando, acentuando o aspecto de banquete comemorativo, doutrina luterana. Antes, o padre lia, não é? Descrevia a ocasião, né? Na missa antiga, ele dizia, então, Nosso Senhor tomou o pão em suas mãos, deu graças, narrava esse fato, mas isso não era propriamente o sacrifício. Isso era a manifestação da ocasião em que Nosso Senhor vai instituir o seu sacrifício. Não fazia parte da consagração. Agora não. Agora é uma coisa só, exatamente como Lutero queria.
que será entregue por vós. Esta frase do Evangelho de São Lucas, a igreja sempre reservou as palavras da consagração, e isso ela recebe de nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo pela tradição, a consagração do preciosíssimo sangue, para mostrar a consagração separada das duas espécies, porque isso é uma menção, essa frase é uma menção ao sacrifício de nosso Senhor. Então, o que será entregue por vós era reservado à consagração do preciosíssimo sangue. Só no final, quando consagrava a segunda espécie, que se falava isso, não é? Então, este corpo de um lado e este sangue de outro, que será entregue por vós. Assim, deixava bem claro o caráter de imolação da vítima. Como nós vamos poder conferir, na missa tradicional fica clara e manifesta a verdade da renovação do sacrifício. O centro é o sacrifício. Se realizará ali, então, uma imolação, um oferecimento de si mesmo. De quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso o padre ele para de narrar. Ele para o tom narrativo. As palavras que poderiam significar uma narração ou simplesmente um memorial são interrompidas e vai acontecer uma ação. E por isso a terminologia infra actionem. Ele vai tomar o pão e vai dizer: isto é o meu corpo. É nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, dizendo ao Pai Eterno: isto é o meu corpo. E ali vai haver a consagração. Nosso Senhor vai se oferecer com os mesmos sentimentos que estava na cruz. Isso é claramente manifesto, principalmente para o padre que está rezando a missa, que a missa é um sacrifício. Hoc est enim corpus meum. Depois de consagrar o corpo de Nosso Senhor, o sacerdote continua narrando a ocasião em que a missa está sendo instituída. E imediatamente ele para novamente. Para quê? Para consagrar o preciosíssimo sangue. Est enim calix sanguinis mei, Davi et eterni testamenti, mysterium vitae qui profamis et promulgis fundetur in remissionem peccatorum. Nosso Senhor que vai agora oferecer o seu sangue ao Eterno Pai. É como se ele retirasse todo o sangue do seu corpo para oferecer ao seu Pai, significando assim a sua morte, porque quando se retira o sangue do corpo, se morre. Então, o padre vai tomar o cálice, vai imediatamente parar o tom narrativo que queria Lutero. Atenção, caríssimos seguidores. A Sagrada Escritura não é um rito sacramental. A Sagrada Escritura não é a primeira fonte que a igreja vai buscar para conhecer o ritual dos sacramentos. O fim da Escritura é um, o fim do sacramentário é outro. A igreja recebe de Nosso Senhor, por tradição oral, quais devem ser as palavras da consagração. Foi por tradição oral. Muitas pessoas dizem, mas na Bíblia está escrito assim, etc. Só os teólogos podem interpretar o que está escrito na Bíblia, o que significa o que está escrito na Bíblia ou não. A igreja se apoia, antes de tudo, na tradição oral. Nosso Senhor Jesus Cristo não escreveu nenhuma palavra. E é na tradição oral que isso está marcado. Pois bem, ele vai tomar o cálice.
e ele vai dizer as palavras da consagração do cálice, do preciosíssimo sangue, na qual ficará claro que ele está se oferecendo o seu sangue ao Eterno Pai, numa ação atual. Parou aqui a memória comemorativa. Evidentemente, existe esse aspecto também de lembrar o que Nosso Senhor fez, mas aqui não. Aqui há uma ação atual, um mistério. E por isso que é aqui que se encontra a fórmula Mysterium Fidei. Aqui está o mistério da fé, não é? E no final ele vai dizer que será entregue por vós, deixando bem claro, depois da consagração da segunda espécie, que há a morte da vítima. Assim como queria Lutero, os revolucionários que inventaram este novo rito de missa, eles colocam um ponto culminante desta parte da cerimônia no memorial, no banquete comemorativo. Então, a inclusão também das palavras "fazei isto em minha memória". Acrescentando esta frase nas palavras da consagração, eles como que englobam um novo significado, manifesta um novo significado, fazer uma releitura do que deve ser a missa, acentuando esse aspecto de banquete, de comemoração. Há uma comemoração agora que está sendo feita simplesmente. Nós vemos assim claramente que o fim desse novo rito não é oferecer a Deus uma vítima imolada, é simplesmente fazer uma comemoração, uma apresentação da vida gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, uma ruptura com a doutrina católica. Pan de la mesa y dándote gracias lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Assim, fica-nos claro que para a missa católica, para a doutrina católica, quer dizer, a verdade, a missa é um sacrifício, se oferece a Deus uma vítima. Um sacrifício que também é eucarístico, é uma das suas 4 finalidades. Mas o Novus Ordo fica claro, não é a renovação de um sacrifício, é a comemoração da vida de Jesus, na qual ocorre a lembrança também do seu sacrifício e, por acidente, acontecerá a consagração. Por isso, nós devemos fazer a guerra dos missais. Não uma guerra de conciliação, mas uma guerra de extermínio do novo missal. Salve Maria!